Olá, meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura em tecido e crochê. E eu vim aqui agora para mostrar para vocês, tá? Através de um pedido de uma amiga aqui no canal, a Cristiane, que me perguntou como que eu faço para cortar o meu tecido, tá? Como eu já disse, olha, eu compro em peças fechadas, tá? Olha, essa peça aqui tem 10 metros, tá? Essa daqui. Então, o que que eu faço? Eu estiquei aqui a minha tábua que eu uso, que eu costumo pintar. Ela é bem grande, então, olha, eu estiquei em cima da minha cama mesmo, tá? A minha tábua de pintura, tá? Então, olha, eu estiquei o pano bem certinho, porque esse pano, como eu já disse também, ele é um pano assim mais maleável, ele não tem. Ele é bem molinho assim, então eu estiquei em cima da minha tábua, né? Porque eu desmontei, pessoal, a minha mesa, né? Como eu já disse, eu desmontei a mesa, então não tem lugar para cortar, não. A mesa que eu tô pintando agora, ela é muito pequena. Então, olha, eu tenho uma régua de madeira. Só que eu não achei a minha régua de madeira, mas eu também uso isso aqui, olha, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma cantoneira de porta de vidro, assim, que eles usam, os homens usam para colocar para vedar a porta de vidro, né? Então eu tenho aqui um pedacinho dela, um pedaço bem grande, deve ter aqui deve ter 1 metro aqui, tá? Aí eu vou medir aqui o pano bem certinho, eu vou ajustar o meu pano, olha, a tábua tá aqui. Eu vou ajustar ele certinho aqui no meu tecido. Aí eu vou vir aqui com lápis, tá? Eu venho com lápis e vou riscar esse tecido uma reta bem certinha, tá? Tem que ser bem certinho. Eu uso lápis para ficar mais fácil, para eu não cortar no olhômetro, senão vai ficar torto. Risquei. Aí você vai tirar a sua tábua, a sua régua aí que você estiver usando. Aonde você fez a risca com lápis, você vai cortar com a tesoura bem retinho, tá? Cortou, aí vai sair aquela partezinha, porque vem essa partezinha aqui, olha, do tecido, e às vezes tá torta, tá? Olha, essa partezinha aqui que vem um pouco desfiada, tá torta. Então, você tem que ajustar isso daí. Então, você coloca bem certinho aí e risca, tá? Não faça no olhômetro. Coloca uma régua. Se você não tiver uma régua, pega uma outra tábua de tecido, qualquer coisa que seja bem retinho, nivela direitinho, risca com o lápis, tá? E aí sim você corta. Depois que você fizer isso, eu costumo cortar o meu tecido. O meu tecido tem 50 centímetros de largura. Esse daqui ele tem 70 de altura. Eu vou pegar a minha fita métrica, aí você pega a fita métrica, esqueci, aquele outro negocinho que a gente usa, a trena, né? Para poder medir. Aí você vai medir. Normalmente eu meço aqui, olha, 52,5, 53 centímetros de largura, porque eu tô dando a diferença aqui, porque eu vou colocar a bainha, tá? Aí você vai fazer um pontinho aí, aonde, vamos supor, vou cortar no 52,5. Olha, eu faço um pontinho com o meu lápis. Venho em seguida com a minha régua, vou nivelar certinho, olha, eu uso, olha, aquela parte de cima lá, ó, da tábua, lá em cima, olha, essa partezinha reta da tábua, nivelo ela direitinho com a parte aqui, olha, debaixo da minha régua, para ficar bem nivelado e exatamente no ponto de 52 centímetros. E eu vou fazer o quê? Um risco com lápis, tá? Feito o risco com lápis, aí sim eu venho com a minha tesoura e vou cortar esse tecido exatamente em cima do risco, tá? Para ficar retinho. Não faz no olhômetro
A não ser que você tenha já experiência de cortar tecido. Mas quem não tem experiência de cortar tecido, marca com um lápis, tá? Para poder ficar bem certinho. Eu, como estou usando aqui a minha tábua, olha, de pintura, ela tem um pouquinho de cola ainda, né? Por conta a cola permanente que a gente usa para fixar o tecido. Então, isso vai também me ajudar na hora de cortar. Fixa bem o teu tecido aí em cima da sua tábua. Só faça isso, pessoal, depois que no dia seguinte que você pintou, não faça isso, acabou de pintar e vai cortar pano. Não faça isso porque tem resíduo de tinta, tá? Não faça isso com a tábua úmida. Deixa para fazer isso no dia seguinte, passado um tempo de você ter pintado, tá? Eu faço assim, para não manchar o tecido, não passar nenhuma sobrinha nenhum resíduo de tinta que possa ter na tábua ainda, tá? Porque a cola, ela não vai passar pro tecido. Isso não tá, a minha tábua, ela não tá cheia de cola não, ela tá bem pouquinho, bem leve, bem de leve mesmo, tá? Então, aí eu vou cortando. Eu tiro, pessoal, uma manhã assim para cortar. Eu vou e corto essa peça aqui inteira, tá? Aqui tem 10 metros. No vídeo passado, eu disse que cada 10 metros de pano, pessoal, vai dar 20 panos, tá? Cada peça com 10 metros de tecido tem que me render 20 panos. Então, como eu tenho 3, eu tenho que cortar dessas 3, 60 panos, tá certo? Não é uma peça só que eu falei, mas deu a entender que uma peça me rende 60 panos. Não, uma peça com 10 metros de tecido vai me render 20 panos. Porque como eu corto a 50 centímetros, então 1 metro, que são 100 centímetros, vai dar 2 panos, tá bom? Sendo que também tem um pouquinho, o que acontece? Dessa diferença que a gente dá aqui de 2,5 centímetros para dar o corte, né? A bainha não ficar, se você cortar em cima dos 50, seu pano não vai ficar com 50 centímetros no final, porque você vai ter que dar a bainha, tá? Aí você também, olha, depois aqui eu nem corto não, tá? Eu deixo que depois, quando eu for dar a bainha, eu viro o tecido, dou 2 dobrinhas, faço uma bainha bem fininha aqui, tá? E vou passar a máquina, tá? Do mesmo lado, da mesma forma que desse lado, ó. Eu vou dobrar, tá? Bem fininho e vou passar a máquina aí. Então, a parte de cima não há necessidade de eu estar cortando, tá certo? Então, assim que eu corto os meus tecidos, tá? Eu tive que fazer isso aqui também porque eu tô sem mesa. Então, mas dá certo, fica bom. Só faça isso. Sempre use um lápis, tá? Não vai no olhômetro não, para você não cortar torto, que às vezes tem tecido, tem peça de tecido, pessoal, que no meio dela, a trama do tecido, ela vem toda torta. Isso depende muito aí do fabricante, tá? Eu creio que isso seja até um defeito na hora lá da fabricação, que no meio do tecido a trama vem meia torta. Então, cuidado, sempre marcando com lápis para vocês não perderem e não estragarem tecido. Tá certo? Então, assim que eu faço o corte do meu tecido, é desse jeito, é dessa forma, tá bom? Então, da próxima vez eu vou estar mostrando aí como que eu vou colocar aqui o que eu tô preparando lá para montar os meus tecidos, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada, Cristiane, pela sua dica aí, tá? Então, tá aqui o vídeo, como que eu faço. Espero ter passado aqui de forma que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pessoal, deixa inscrito aí que assim que der eu vou respondendo para vocês, tá? Então, muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!